Em The Music Hollow, o Finn tá passando por um momento muito complicado na vida dele. Um momento depressivo e que tudo ao redor dele perdeu completo sentido. Então, no vídeo de hoje, a gente vai revisitar um dos melhores episódios de Adventure Time, que no caso é The Music Hollow. Peço por favor que você continue no vídeo e acompanhe essa jornada junto comigo. Oi pessoal, aqui é a Gurenda e antes de continuar, por favor, considere se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar. O seu comentário é extremamente importante para o crescimento do canal, então agora sim, bora! O episódio começa com o Finn deitado no chão da casa da árvore, encarando o que restou da espada e tentando se convencer de que tá tudo bem, tudo vai ficar como era antes, mas a gente sabe que não vai ficar, tá? O Bimo tenta animar o Finn, tirar ele dessa depressão, mas ele não consegue, ele tá sentindo um vazio muito grande dentro do coração. E corta pro Jake pedindo ajuda pra Princesa Jujuba no telefone, porque ele não aguenta mais ver o Finn daquele jeito. Então, os dois bolam algum plano. Na verdade, a Princesa Jujuba bola algum plano pra tirar o Finn dessa depressão. No dia seguinte, o Finn acorda ouvindo uma certa música. É uma música extremamente linda. É algo que ele nunca ouviu antes. É como se tudo ao redor dele começasse a fazer sentido novamente. Mas na verdade essa música, apesar dela ser muito bonita, não era um chamado extraordinário do Finn pra voltar e se reconectar com a vida. Na verdade era Susan Forte cantando e ali o Finn ficou extremamente feliz e encantado pela voz que ele estava ouvindo. Na verdade o plano da Princesa do Juba foi criar um festival de bandas para animar o Finn e inclusive fazer com que ele fosse o juiz da competição. E bem, o Finn sem escolha acaba aceitando a tarefa. E gente, esse festival de bandas foi uma loucura, tá? Quase todos os personagens de Hora de Aventura, principalmente aqueles que gostam muito de cantar, de vez em quando apareceram. O Rei Gelado, o Nept, inclusive eu sou mega fã das músicas do Rei Gelado, tá? Quem assistiu toda a série vai lembrar daqueles momentos em que ele canta junto com a Marceline. Inclusive eu pretendo fazer um vídeo breve sobre todas as vezes que eles cantaram juntos. Mas obviamente a estrela da noite precisava aparecer. Não, eu não tô falando do Finn e nem da Susan Forte. Eu estou falando que um episódio musical sem a Marceline aparecer não é um episódio musical. E enfim, ela começa a fazer o show dela. Ela canta uma música extremamente bonita. Inclusive, foi nesse episódio de Adventure Time que eu conheci uma cantora maravilhosa chamada Mystic. Já que a música que a Marceline cantou, a Frances Forever, é dessa cantora. Só ouçam Mystic, galera. Vocês vão me agradecer depois. Mas voltando aqui à batalha de bandas, a Marceline, como sempre, começou a cantar sua música e cativou o público inteiro. Obviamente, o exército da Princesa Jujuba era boa parte desse público. E uma outra coisa bem interessante desse episódio é que nele a gente percebe a aproximação da Princesa Jujuba com a Marceline, que elas estão muito mais próximas e muito mais amigas, sabe? E é bem bonitinho ver a interação delas ali. Acontece que a Marceline se empolga no meio da música e ela acaba perdendo a palheta dela. E o show só pode continuar se ela conseguir encontrar essa palheta. E aí, galera, o caos começa. Os guardas bananas da Princesa Jujuba começam a brigar com os pinguins. Na verdade, os pinguins que começam a meter porrada ali em todo mundo. O caos fica tomando de conta de tudo. Até que finalmente a Princesa Jujuba, salvando o dia como sempre, consegue encontrar a tal da palheta e joga pra Marceline continuar o show. Nisso, o Finn acaba escolhendo a Marceline como uma grande vencedora da batalha de bandas. Só que de repente, o Finn, ele começa a ouvir uma música muito distante. É uma canção que, quando ele olha ao redor, ninguém mais consegue perceber ou ouvir. Enquanto o público tá lá brigando, ele continua ouvindo a mesma canção. E aquilo meio que faz com que ele saia daquele lugar, do meio daquela confusão toda que tá acontecendo na batalha de bandas. Obviamente, o Jake vai atrás do amigo e a Lady Iris, que tá junto com os dois, vai acompanhando. E o Jake pergunta pro Finn pra onde que ele tá indo, só que o Finn ignora completamente o que o Jake tá falando e segue em direção à melodia que ele tá ouvindo. Até que finalmente o Finn para, mas ele para em frente a um buraco. Mas esse não é um simples buraco no chão, esse buraco ele fala e tem uma voz extremamente bonita. Até que finalmente o Finn percebe que ele é o único que consegue ouvir aquela melodia e conversar com aquele buraco no chão. E o buraco fica surpreso, né? Ou a buraco, porque tem uma voz feminina, enfim. Ela fica surpresa e pergunta pro Finn, né? Você consegue me ouvir? E a partir de agora, a gente vai começar a entender porque o Finn é o único que consegue ouvir a melodia do buraco musical. Que, inclusive, é uma melodia muito triste. É bonita,
mais triste. E o buraco musical começa a explicar pro Finn que ela só pode ser ouvida por 2 tipos de pessoas: as crianças ou aqueles que perderam algo muito importante, que é o caso do Finn. Então, ele começa a entender o que tá acontecendo naquele momento, e ele percebe que ele perdeu algo muito valioso, mas dentro de si mesmo. Enquanto isso, a confusão ainda tá rolando lá na batalha de bandas, só que isso não importa no momento, pelo menos para o Finn. E de repente tudo fica silencioso e o Finn e o buraco musical começam a conversar. Inclusive ela comenta com ele dizendo que sente muita inveja porque ele consegue se movimentar, ele consegue ir pra lá e pra cá, enquanto ela tá presa ao chão. E aí o Finn percebe que, apesar de todas as adversidades que ele tá passando, ele ainda tá no mundo, ele ainda tá presente e ele ainda pode mudar e seguir em frente. Então o Finn finalmente percebe que, na verdade, quem é o verdadeiro vencedor da batalha de bandas não é a Marceline ou o Rei Gelado, e sim aquele buraco musical. E de repente ele pega uma coroa feita com algum negócio que ele encontrou pela frente e joga para o buraco musical. E os dois começam a cantar uma música que faz com que esse episódio de verdade tenha sido um dos mais bonitos de Hora da Aventura. With the sorrow in our hearts we can play, and I look up to you. Essa música fala sobre alguém que, apesar de toda a tristeza que carrega no coração, que nunca deixa de procurar algo de bom na vida, que sempre está procurando a felicidade, apesar de tudo. Esse episódio ele é muito importante para a questão de recuperação de estado de espírito do Finn, que até o momento estava extremamente destruído. Não que cantar com um buraco musical tenha resolvido todo o problema do Finn, não, mas pelo menos mostrou para ele que, apesar de tudo, ele ainda pode ter esperança e que as coisas que ele tanto ama nesse mundo ainda existem e ainda esperam por ele. E assim como o Finn, que resgatou a esperança de seguir em frente, eu tenho a esperança de que você tenha gostado desse vídeo e se inscreva no canal para apoiar meu trabalho e ajudar no crescimento do projeto. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter curtido até agora. Até o próximo vídeo e tchau!